Genuíno, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Feliz Natal, próximo ano novo. Vamos encerrar 2022 e começar um novo período, um novo ciclo e uma nova etapa na história do Brasil. A democracia, a volta da democracia. Genuíno, vamos falar depois sobre o início do governo, vamos falar também sobre o Flávio Dino, mas eu fiquei muito impactado ontem com essa entrevista do Múcio no Valor, dizendo que não vai tirar ninguém na marra, e depois ele aceitou a insubordinação dos comandantes militares. Acho que todas as suas advertências se mostraram razoáveis, né? Eu preferia ter errado, mas fiz uma avaliação e essa avaliação é pública e deve ter chegado na equipe de transição. Olha, Mauro, esses acampamentos chocaram a serpente, o ovo da serpente, que foi crescendo até chegar nos episódios do Dia da Diplomação e depois desse atentado ou ameaça de atentado do carro-bomba. Esses grupos protofascistas, que são grupos paramilitares, recrutados na família militar, incentivado pelo discurso do inominável durante 4 anos, incentivado pelos quartéis que faziam pregação do golpe, e vários generais da ativa e da reserva que não reconheciam o processo eleitoral, produziu esse fenômeno. Por que esses acampamentos se formaram logo no dia seguinte à proclamação da vitória do Lula? Por que esses acampamentos foram crescendo ao longo desse período de 30 de outubro até agora? E por que esses acampamentos que faziam recrutamentos e mobilizações terroristas, eles retornavam para os quartéis? Portanto, os quartéis, como símbolo da arma, como símbolo da força, como símbolo da violência, acolheu e chocou. Do verbo chocar. Quer dizer, o ninho da serpente foi alimentado ali. E eu acho que nessa questão das Forças Armadas não houve ainda uma transição. Porque a transição está acontecendo na área da saúde, na área da educação, na área das mulheres, na área da economia com Haddad, na área do papel do BNDES, na área da agricultura mesmo, nessa área delicada. Agora, na questão das Forças Armadas, não houve transição. E um descalabro disso são os comandantes militares assumirem os seus postos antes do Lula tomar posse. Eles ameaçaram que iam entregar os cargos antes. Eles blefaram, eles trucaram. O governo devia ter determinado, o novo governo devia ter determinado que a posse aconteceria após a posse do Lula, porque quem vai dar posse é o Lula, que é o comandante supremo, e se eles entregassem, para evitar o vazio, assume o segundo lugar, assume o terceiro. Essa concessão, eles criaram um bunker militar de tutela, usando os quartéis como arma de mobilização desses grupos protofascistas, desses grupos terroristas, e isso foi aceito. Nós não podemos... Janine, é incrível que o Zé Múcio tomou posse sob o argumento de que ele vinha, a posse que ele tomou posse, ele foi anunciado antes para dizer o seguinte: ele vai resolver, vai impedir a insubordinação. Ele vai lá e viabiliza a insubordinação. É inacreditável. Até porque ele foi aceito, ele foi indicado, ele foi proposto pelo consenso dos militares. Não foi uma indicação do poder civil que, hierarquicamente, comanda o aparelho militar. Ele veio lá de dentro. Na medida em que ele vem como um consenso das Forças Armadas, as Forças Armadas se legitimam para exercer a tutela. Então, eles vão continuar com essa autonomia tutelar, e eu espero que, diante dos alertas, diante dos questionamentos que a gente está fazendo, e vários outros especialistas nessa área, estudiosos, de pensamento de esquerda e também de pensamento liberal, leve o governo a rever essa posição. É um escárnio perante as forças democráticas o ministro da Defesa legitimar os acampamentos, porque o acampamento, de onde saiu o Washington, de onde saiu os atentados do dia da diplomação do Lula, de onde pode sair alguma coisa relacionada com a posse. E não é só em Brasília. Essa matéria
essa matéria que o jornal publicou hoje, parece que é a Folha de São Paulo, né? É o Correio Brasiliense. É o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense mostra que essas ações estão articuladas no Brasil inteiro. Em Curitiba, aqui em São Paulo, em Ibirapuera. Quer dizer, é uma politização do Exército através desses grupos para tensionar, para questionar, para ganhar tempo e dar um recado ao governo. Isso cria, Mauro, uma regra de política. Toda vez que tiver um problema no governo, esses grupos se reúnem em frente aos quartéis e os quartéis vão funcionar como uma espécie de articulação política dessa turma. Porque o Inominável, pelo que o silêncio dele é confesso. Pelas forças que apoiaram ele, também estão em silêncio. Então, veja bem, a Polícia Federal omissa, o Ministério Público omisso. Há 15 dias, Mauro, 15 dias, o inquérito foi aberto 15 dias depois, quando a Polícia Federal sofreu um atentado. Ninguém foi preso até agora, devido àqueles atos de vandalismo em frente à Polícia Federal. Quer dizer, e toda vez que há uma conivência do Estado com esses grupos protofascistas, eles se alimentam dessa conivência e desse apaziguamento. Foi assim na Itália, foi assim na Alemanha. Quer dizer, esses grupos paramilitares, eles se cobrem da impunidade, vai dizer, o que nós estamos fazendo é legítimo. Entram no Congresso, participam de audiência pública, se legitimam, e você viu ontem a nota do Comando Militar do Planalto, que cuida da segurança do Planalto, a segurança, inclusive, dos poderes, dos 3 poderes, diz o seguinte, o caso de Washington está na Polícia Civil de Brasília. Sobre a posse, quem fala é o GSI, Gabinete de Segurança Institucional do General Heleno, que é um novo bunker do aparato repressivo e de informação da direita, e o Comando Militar do Planalto lava as mãos. O Comando Militar do Planalto, pela lei, ele é responsável pela segurança da capital federal. E ele lava as mãos e diz que está com a Polícia Civil. E olha bem, esse tipo de crime não é competência da Polícia Civil. Ontem eu assisti uma brilhante entrevista do Serrano, ele disse, não é competência, é competência da Polícia Federal e do Ministério Público, que estão omissos. Esta omissão... O terrorismo é crime federal, Genuíno. E a Polícia exatamente, esta omissão é reveladora. E mesmo assim, mesmo que não use o conceito legal da lei antiterror, você pode usar o conceito de defesa do Estado democrático que está no Código Penal, que foi o substituto da Lei de Segurança Nacional. Portanto, essa sequência de omissões, essa sequência de apaziguamento, essa sequência de, vamos dizer assim, de fechar os olhos, de passar a mão na cabeça, é um perigo para as instituições democráticas, para o regime democrático e para o próximo governo. O governo tem que se dar conta que ele não pode alimentar uma cobra ali onde ele trabalha. Ele não pode alimentar uma cobra que vai conspirar contra ele. Estão dando recado. Quer dizer, o comando da aeronáutica toma posse antes do Lula tomar posse do Congresso. O que é isso? Parece que só o da aeronáutica vai tomar posse depois. Quer dizer, eles estão agindo como se não tivesse transição, não. Para nós não tem transição. Para nós é continuismo. Isso é grave e eu espero que o governo reexamine isso. Se você comparar com as iniciativas do Haddad, com as iniciativas do Flávio Dino, com as iniciativas, inclusive, do ministro das Relações Exteriores, é outro padrão. O padrão deles é o seguinte, não mexe conosco, estamos aqui, vamos continuar do mesmo jeito. E nós é que somos responsáveis pela ordem geral. Não mexam no 142, não mexam na família militar, não mexam no nosso espírito de casta. Enquanto isso, eles vão se legitimando com essa turma. Com essa... Uma questão interessante, né? Se o comportamento do Múcio fosse adotado por outros ministros, a gente teria uma continuidade do governo Bolsonaro. Claro, no invés de ter transição, tinha continuismo. Continuação, porque era só manter, não precisava nem de transição, não precisava nem reunir no CCBB, não precisava reunir. Agora, esse continuismo, no caso das Forças Armadas, é grave, Mauro. E olha bem, 75% da população é favorável contra essas manifestações. 75% da população é contra as manifestações de militares. 47% é contra a participação das Forças Armadas no poder político.
E 56% é a favor de punição. Portanto, a maioria da população está aderindo os valores da democracia no tratamento da questão militar. E nós estamos tratando erradamente, equivocadamente, a questão militar, no meu modo de entender. E veja bem, os episódios da diplomação foi após a indicação do Zé Múcio. O episódio do carro-bomba, idem. Quer dizer, essa ideia de apaziguar porque eles se comportam bem não é a regra, é o contrário. Eles se sentem mais fortes, a impunidade vai incentivando, vai estimulando, e nós estamos alimentando aquilo que nós estamos chocando o ovo da serpente. Não, era evidente, era alguém com uma postura tipo a do Flávio Dino, que era necessário para o Ministério da Defesa, e interessante, né, Juninho? Já começa a trombada entre o Dino e o Múcio, porque a postura do Dino em relação aos acampamentos é claramente diferente da do Múcio, né? O Dino quer que veja bem, acampamentos. Vamos deixar clara essa questão dos acampamentos. Se você tem uma área de um hospital, uma área da universidade, uma área militar, uma área de um instituto de pesquisa, aquela área pertence àquela entidade que administra aquela instituição. A área dos quartéis é de responsabilidade do Exército, ou da Marinha ou da Aeronáutica. Pois bem, acampar nessas áreas pressupõe permissão do Exército. Portanto, eles deram permissão para acampar. Primeira coisa. Alimentar os acampamentos um dia depois da proclamação da vitória do Lula. E esses acampamentos foram estimulados e crescendo. E nós discutimos várias vezes isso. Não houve nenhuma iniciativa de combate, de enfrentamento. A condição mínima para discutir a nomeação dos futuros comandantes era uma postura da instituição, e aí era instituição de Estado, de que tinha que desmobilizar de imediato os acampamentos em frente aos quartéis, porque esses acampamentos não são ingênuos. Esse acampamento não é só para inglês ver, esse acampamento não é para brincadeira. É o ovo chocando ali para produzir efeitos políticos, criar medo, criar pânico, criar o chamado terrorismo adverso, para fazer com que a população não compareça maciçamente à posse. Eu acho que o objetivo deles, Mauro, é diminuir a participação popular em Brasília. Por isso que eu defendo. Agora é que é importante ter muita gente, encher Brasília, porque essa turma só age de maneira covarde quando não tem muita gente na rua. Aí eles agem de surpresa, como fizeram no dia da diplomação do Lula. Eles agem assim. E quando nós adotamos na campanha eleitoral uma linha de ter medo, de recuar, eles foram avançando, e quase ganhavam a eleição. Nós temos que enfrentá-los democraticamente, sem provocação, com todos os cuidados com a segurança do Lula. Agora, tem que determinar o seguinte: quem é que manda no aparelho militar do Brasil? É o presidente eleito pelo voto popular, ou é a casta autônoma tutelando as instituições do Estado? E essa é a questão central da democracia brasileira nesse momento de hoje. E se nós não resolvemos isso agora, vai vir depois. Como é que vai ser o 31 de março? Como é que vai ser uma crise que o governo tenha? Uma dificuldade de aprovar um projeto? Aí eles mobilizam os acampamentos para fazer pressão e provocação. Essa é a lógica dos acampados. Não, é importante, Genuíno, o que você traz é o seguinte: os acampamentos são uma extensão desses militares, mesmo porque boa parte do pessoal desses acampamentos tem relações de familiaridade, de parentesco e relações de amizade com os militares da ativa, né? Então, existe uma mão longa do Exército que se expressa nos acampamentos. Os acampamentos não são uma mobilização autônoma da sociedade civil. Não é isso, né, Zé? Os acampamentos, Mauro, não é um acampamento em frente ao monumento do JK, não é em frente à Biblioteca Nacional. É numa área que pertence política e administrativamente ao Exército. Assim como aqui no Ibirapuera, assim como no Paraná e várias outras cidades. E teve generais que apoiaram os acampamentos, inclusive o comandante da 10ª Região Militar de Fortaleza. Ele fez uma declaração dizendo que não ia cumprir ordem de nenhum dos poderes, porque o acampamento era uma manifestação da liberdade de opinião. Há uma linha tênue entre manifestação de opinião e ação violenta. Ação violenta, quando ela é estimulada, planejada e articulada, ela é crime e tem que ser tratada como crime contra as instituições democráticas. Eu acho que essa questão é crucial
para o futuro do país. Como é crucial para o futuro do país o teto de gasto, como é crucial para o futuro do país retomar o crescimento econômico, recuperar a saúde, recuperar a educação. Para o futuro do país é recuperar a integração sul-americana. Essa é uma questão estratégica, Mauro, que tem que ser enfrentada. Como é fundamental para o futuro do país uma Polícia Federal despartidarizada e despolitizada. Olha bem, esses delegados da Polícia Federal que têm conhecimento, que têm competência, como eles estão omissos, o ministro da Justiça pousando por cima de tudo. E vai ser o secretário de Segurança de Brasília. O secretário de Segurança, com aquela primeira entrevista, ele estava literalmente constrangido. E nenhuma autoridade vem a público para falar sobre o depoimento do terrorista. O terrorista está dizendo que mandou recado para um general importante, conversou com as unidades do bombeiro e da PM, e ele disse, não mexa conosco, nós não mexemos com vocês. Eles precisaram atacar uma delegacia de polícia civil para a Polícia Civil tocar um inquérito. E tocando o inquérito de maneira errada, porque esse é um inquérito federal, é da Polícia Federal. E 15 dias depois aparece uma denúncia da Polícia Federal. E o Ministério Público está calado, o Aras está calado. E uma das tarefas, uma das competências do Ministério Público, no caso do artigo 127, é a defesa do regime democrático no país, das instituições do regime democrático. E ele está calado, quer dizer, aquilo não houve atentado, aquilo não houve ameaça, não houve nada. Essa conivência vai estimulando lá embaixo esses grupos que podem criar, essas células, começar a fazer provocação, fazer ameaça. E eu acho que, nesse sentido, nós deveríamos pensar, além da possibilidade de tomar as medidas que o Dino está sinalizando, e parabéns, Dino, você está cumprindo o papel de ministro da Justiça, e você está certo numa área. Nós temos que pensar também, após um certo tempo, fazer uma mobilização popular numa determinada data, num determinado momento, para enfrentar nas ruas esses grupos protofascistas. Nós temos que mobilizar a sociedade, chamar a atenção. Não é porque o Lula se elegeu que a questão está consolidada, que a democracia foi conquistada para ficar. Não veio. Existem ameaças que nós temos que tratar, porque essa maneira, por exemplo, o presidente do Senado já se pronunciou. O presidente da Câmara, que eu acho que o PT precipitadamente o apoiou antes do tempo, por causa da PEC do Bolsa Família, está calado. Tá certo? Só o Alexandre Moraes é quem está tomando iniciativas. Quer dizer, os poderes fazem o seguinte, as instituições estão funcionando com o carro bom no aeroporto, funcionando com o vandalismo em Brasília e com o quartel e com a manifestante em frente ao QG, o Forte Apache. Mauro, aquele Forte Apache, aquilo ali é área inexpugnável, ninguém chegava lá perto. Se você passar lá com o teu carro e aumentar a velocidade, você pode levar um tiro. Aí os caras botam acampamento, com estrutura, com tudo. Isso é normal. Normal coisa nenhuma. Essa anormalidade que vira normal é um perigo para as instituições democráticas. Então, eu espero que o governo da transição faça uma transição democrática nas Forças Armadas. Ainda não fez a transição democrática nas Forças Armadas. Desculpa, eu tinha fechado aqui, que espirrei. 2 superchats. Primeiro, da Lucinda Gregório. Mauro, vai ficar sem comando e não faz diferença para o país. As Forças Armadas só aprofundam a desimportância para a defesa da democracia do Brasil. Não é esse o caso. Não é o caso. Esse é um perigo. Sem comando, eles têm arma. Eles podem matar. Quem tem arma tem que ter comando. E quando não tem comando, eles comandam. Esse é o problema. Genuíno, se o Lula ficar quieto, diz o professor Simões, diante da afirmação do Múcio, ele não está sendo omisso também? Olha, eu não quero fazer esse julgamento. Eu acho que o Lula tem muitas tarefas pela frente. Eu confio muito na capacidade e na acessibilidade do Lula. Ele está avaliando certamente essa questão. E eu espero que agora, de imediato, certamente ele vai contemporizar, porque ele indicou o ministro, aceitou a indicação do ministro, mas eu espero que essa situação seja alterada a curto prazo. Eu espero, e estou alertando, estou criticando, estou chamando a atenção para que se evite essa tragédia, Mauro, essa tragédia de violência, de medo. O país saiu
O país se desintoxicou, o país tirou as algemas e volta novamente a falar em grupo, terrorista, ameaça de golpe. O pessoal com medo de ir para Brasília. Veja a que ponto nós chegamos. Quer dizer, a festa, o povo tem direito a comemorar, fazer festa. E o Lula está certo ao não fazer desfile em carro fechado com proteção antibala, proteção especial. Eu acho que ele está correto. Está correto porque o Lula está correto em fazer o desfile aberto. Nós temos que fazer a festa popular. Eu acho que é errado o Lula desfilar em carro fechado à prova de bala. É aceitar a ameaça dos fascistas. Quando você aceita a ameaça dos protofascistas, eles vão aumentando a dose, vão aumentando o ritmo. Não, acho que essa questão da posse é chave. E tem umas ideias, inclusive dentro dos segmentos da esquerda, de fazer só solenidade fechada, de fechar tudo. Isso quer dizer o seguinte: eles venceram. Eles venceram. E outra coisa, Marcos, o que eles estão fazendo desde 2021 com a pré-campanha? Eles ameaçam o golpe para a esquerda recuar. Foi 2021 assim, 2022 a mesma coisa, e na campanha eleitoral eles diziam: a vida do Lula corre risco, não vamos para a rua, não vista a camisa vermelha, não use seus símbolos. Aí a esquerda vai recuando, aí chega uma hora que não tem mais o que recuar. Para esses grupos, para enfrentar essa ação nefasta, insana, nós temos que mobilizar muita gente. Aí tem que ter esquema de segurança. Por exemplo, eu acho que dá para o Lula desfilar na entrada do Congresso até o Palácio do Planalto, porque ali não tem prédios altos que possibilitasse o sniper, o famoso tiro de luneta. Mas você pode fazer uma barreira com a população, impedir as pessoas chegarem nele. Isso tudo pode ser feito. E o Estado tem gente especialista nisso. E tem que botar gente do profissional e com cabeça certa, porque se botar conivente, dá errado. E o Lula fazer o desfile. Aí, amanhã, o Lula vai fazer um ato? Não pode fazer ato público, porque pode ter um tiro. Então, nós vamos governar sob a ameaça do tiro? Sob a ameaça da luneta? Sob a ameaça de grupos? Aí eles ficam pressionando e medindo força. O que eles fizeram nos quartéis foi medir força. Eles usaram os quartéis, Mauro. Eles usaram esses ensandecidos, levados para os quartéis, para pressionar o novo governo e manter a tutela militar. Olha, nós temos força, nós estamos pressionando, nós estamos exigindo. Vamos estabelecer uma relação de apaziguamento, senão a gente vira a mesa. E toda vez que a esquerda aceita isso, a mesa vira contra nós. Essa é a história. Foi assim com a demissão do Viegas e o Zé Alencar, quando assumiu. Foi assim na Constituinte, que o Ulisses Guimarães chamou os três patetas. Foi assim na transição, quando botaram a anistia recíproca. Foi assim no golpe de 64. Foi assim no suicídio do Vargas. Essa é a história trágica da luta democrática no Brasil, quando você funde democracia com direitos sociais e com soberania nacional. Aí vem o aparato militar com o mito do poder moderador para dizer o que é a ordem e o que é a lei, que tem neles o bastião, tem neles a força do poder moderador para dizer como a soberania popular deve se comportar. Isso é uma questão chave para a gente enfrentar nesse momento da transição. E com a nomeação do Múcio, né, Janine, a gente teve algo inesperado, porque, claro, não é desejável, mas é esperável que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deu uma trombada ou outra com o ministro da Agricultura, o Fávaro, do PSD, que é vinculado lá aos ruralistas. É esperável que o ministro da Fazenda, o Haddad, tenha uma trombada ou outra com a Simone Tebet, que é de direita, se ela for planejamento, ok. Mas uma trombada antes da posse entre o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, isso não estava no script, não estava. Além de não estar no script, isso é um sinal perigoso para a governabilidade do país. Se fala tanto em governabilidade quando é para discutir teto de gasto. Governabilidade eu quero discutir nesse tema aí. Isso é governabilidade. Nós vamos garantir uma governabilidade com a militarização do Estado, com o número de cargos que os militares ocupam, com essa influência nos órgãos centrais do Estado, com essa influência no Palácio do Planalto. Que governabilidade é essa? Então, isso tem que ser discutido. Por outro lado,
Mauro, os militares têm um pensamento que eles dão a última palavra. Como eles têm esse pensamento de dar a última palavra, que eles têm a prerrogativa do monopólio do patriotismo, da ordem, do que é bem, do que é virtuoso, eles se autodenominam como portadores de um bem, que é o autoritarismo. Foi assim que eles fizeram a candidatura do Inominável, sim, fizeram o golpe, combateram as urnas eletrônicas e tudo isso foi passando. Tem um coronel da reserva, grande especialista em matéria de defesa, o Marcelo Pimentel, que está na reserva, ele começou a opinar contra essa partidarização e politização das Forças Armadas, inclusive com o nome de tutela de partido militar, ele começa a sofrer punição, porque ele conhece, ele começa a receber processos. Quer dizer, essa estrutura autoritária, oligárquica, se cola com outras instituições oligárquicas do país. Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar o Ministério Público? É com a mesma visão que estamos fazendo com a Forças Armadas, é o mais antigo, é o primeiro da lista, é um equívoco. Como é que nós vamos enfrentar a questão do sistema de justiça na hora de indicar os ministros do Supremo? É pela a visão tradicional? Não pode, nós temos que mudar, nós temos que inovar. E eu acho que é uma questão fundamental para a democracia, porque é competência do presidente. Eu não estou inovando nada, não. A Constituição é clara, o presidente da República tem a prerrogativa de nomear, ao seu critério, os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. E o ministro da Defesa é o comandante político e o presidente é o comandante supremo. Isso está claro na Constituição. Então, isso quando ele nomeia o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, é para comandar o conjunto das Forças Armadas. Ele não vai perguntar aos oficiais quem ele comanda, porque as Forças Armadas não podem se comportar como um sindicatão. Vou fazer uma eleição indireta, vou ouvir, vou sondar. Aí a tutela vai se fincando, vai se fortalecendo e vai se ampliando. É isso aí. Deixa eu ler 2 superchats, aí tem uma outra questão para você, para falar da gravidade desse momento. O Reinaldo Genuíno, o que você acha da extinção das Forças Armadas, como aconteceu, por exemplo, na Costa Rica? Eu sou contra. As Forças Armadas têm um papel estratégico no conceito de defesa nacional, que não é o que eles estão fazendo. Defesa nacional é a qualidade de vida do país, é o respeito aos interesses da nacionalidade como um todo, é a cooperação com os países vizinhos, é o acesso à tecnologia sensível, é usar uma preparação dissuasória. Quer dizer, nós não temos guerra contra ninguém, mas nós vamos ter efetivo capaz de diminuir as vulnerabilidades pelo ar, pela guerra eletrônica e pelo mar. É isso que é defesa, não é ocupar ministério, não é militarizar, como estão fazendo com os quartéis. E eu acho que um país do tamanho do Brasil, situado na América do Sul, que é o subcontinente mais importante estrategicamente hoje do mundo, tem um papel de uma defesa dissuasória, de pronto emprego se houver necessidade. Por isso que você tem que ter Forças Armadas enxuta, preparada, com acesso à tecnologia, casar com os institutos de pesquisa, com as universidades, para formar oficiais dentro de uma visão que não é para enfrentar a Venezuela, a Argentina, Bolívia, coisa nenhuma. É fazer a cooperação regional e a dissuasão para fora. E eu me preocupo muito, Mauro, com a nova situação mundial, como consequência da guerra da Ucrânia, as determinações e o que pode exigir e ser colocado para um país como o Brasil na influência do mundo diante dos valores que nós temos, como a autodeterminação dos povos, a paz, a democracia. Portanto, a defesa nacional não é atirar. A defesa nacional é projetar um poder, é projetar influência. E o Brasil tem todas as condições para isso, se ele alterar profundamente essa linha de defesa nacional que está sendo executada pelas Forças Armadas como consequência dessa tragédia que foi o golpe de 2016 e a eleição do Inominável. Não é trazer as Forças Armadas para a esquerda, não. É trazer as Forças Armadas para os interesses nacionais, só isso. Claro, Forças Armadas não pode ser de esquerda nem de direita, tem que ser do Estado democrático e subordinado ao poder civil, que é eleito pelo voto popular, ponto. Essa história de ter juiz de esquerda, promotor de esquerda, militar de esquerda é um equívoco. A esquerda tem um programa, e esse programa dirige soberanamente as instituições do Estado.
né? Tá aqui, a voz do povo. O Arthur Rezende da Silva, ele que é professor do Instituto Federal lá em Pádua, no interior do Rio de Janeiro. Genuíno para ministro da Defesa, já. Te admiro demais, Genuíno. Abraços. Manda o Arthur. Legal, Arthur. Questão, Genuíno, que eu queria te trazer. Porque isso aqui dá para mim a dimensão. O Flávio Dino tem sido o principal termômetro da gravidade do que a gente está vivendo, né? Primeiro, ele dá uma entrevista coletiva às 11h30 da noite, no dia da diplomação do Lula, ao ar livre, a céu aberto, em frente ao CCBB. Inusitado, me dá um indicativo claro do quão grave é o momento que a gente está vivendo, e foi aquele momento dos atos terroristas e vândalos lá em Brasília. Agora, ontem, na Globo News, Genuíno, ele fez esse anúncio também muito impactante, dando o tamanho da encrenca. Lula vai antecipar atos administrativos para as primeiras horas do dia 1º, ou seja, pouco depois da meia-noite, ainda antes da posse formal, ele está dizendo que já vai ter ação de governo de Lula para evitar instabilidade. A gente sabe do que ele fala com evitar instabilidade, é evitar os atos terroristas. Acho que não tem precedente na história isso, né, Jânio? Não tem precedente, assim como não tem precedente, Mauro, um governo que não tomou posse articular a votação da PEC do Bolsa Família. Se o governo foi obrigado a articular a PEC do Bolsa Família para evitar o caos na área social, o governo tem toda a autoridade para articular uma posição política em relação à questão da tutela militar. E essa questão aí do Flávio Dino merece todo o nosso apoio, porque ele está se prevenindo. E quando ele se previne, ele manda recado. Quando você manda recado, você não blefa, você diz, eu posso agir, e vou agir, porque legalmente eu estou respaldado na lei e na Constituição. Porque o fascismo, Mauro, ele se alimenta de duas vertentes. Ele se alimenta da omissão do Estado e da miséria social e econômica do país. Ele se alimenta aí para produzir os insatisfeitos, enlouquecidos, aqueles que não vê outra saída senão matar. Veja bem, nós temos que atuar na área social emergencialmente e nós temos que atuar nessa área da segurança do Estado, porque o Estado brasileiro foi bolsonarizado. Polícia Federal, Ministério Público, setores do Judiciário, Forças Armadas, o Gabinete de Segurança Institucional. Ô, Mauro, eu vou tocar pela primeira vez nessa questão. É errado existir o Gabinete de Segurança Institucional. O meu amigo Jefferson Viola fez um brilhante artigo que eu concordo. Gabinete de Segurança Institucional foi criado na época do governo Fernando Henrique Cardoso pelo general Alberto Cardoso, que era um general de alto nível, muito competente. Esse Gabinete de Segurança Institucional substituiu a Casa Militar. O que é correto? Você tem a Casa Militar, que cuida da segurança do presidente, e você tem uma Secretaria Civil que cuida da inteligência para assessorar o presidente da República, separa a inteligência civil da inteligência militar. O monstrengo que foi criado com o golpe de 2016, com o general Etchegói e com o Heleno, é o seguinte: o Gabinete de Segurança Institucional controla a BIM, a inteligência da Polícia Federal, as 3 inteligências do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se comunica com as P2, que é a inteligência das PMs, COAF e várias garras desse aparato de inteligência. Isso tem que ser desmontado para separar a inteligência militar da inteligência de assessoramento do presidente da República. E aí é uma secretaria civil ligada à presidência da República. E a Casa Militar tem que ter. Então tem que acabar o GSI. Eu acho que o governo tinha que extinguir o GSI, criando uma Casa Militar, tendo uma Casa Militar e uma Secretaria Civil de Inteligência, aonde vai se relacionar com a BIM e com os órgãos de segurança interna. E essa segurança interna, Mauro, se relaciona por cima, não por baixo. Olha o modelo americano. O modelo americano, você tem o FBI, você tem a CIA, você tem a ANS, que são instituições com uma certa autonomia. Elas se relacionam por cima e não por baixo. Na hora que você monta uma estrutura para se relacionar por baixo, você cria a famosa comunidade de informação que existia na época dos DOI-CODE, da ditadura. Isso foi recriado a partir do golpe de 2016, por isso que naquele documento que vazou através da jornalista Denise Assis, eles falam lá, um dos itens é não extinguir a GSI, o Gabinete de Segurança Institucional.
Porque esse gabinete, que é de um militar, olha bem, não extingue, mas é um militar. Sendo um militar, está militarizada a inteligência do país. E foi nomeado um militar já para o GSI, né? É isso? Foi nomeado um militar. Um militar, general de divisão, estava na reserva, menos mal. Agora, é porque os militares, segundo eu vi nas informações públicas, que os militares não aceitavam extinguir a GSI. Quer dizer, nós estamos tomando medida consultando os militares. Não dá. Nós vamos tomar medidas sociais consultando o ministro do Bolsa Família? Nós vamos tomar medida tributária consultando quem? Não pode. Militar não é para ser consultado, militar é para ser comandado. Isso vale para a esquerda ou para a direita. Sim. O novo chefe do GSI será o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias. O G. Dias, o famoso G. Dias. Eu conheço ele. É da segurança do Lula, né? É uma pessoa do bem, é uma pessoa que muito fiel. Agora, é aquele acochambramento que não resolve o problema, porque você não muda a estrutura. Você tem que mudar as estruturas do Estado. O Estado brasileiro, nesses 6 anos, Mauro, ele foi, vamos dizer assim, capturado. Algumas instituições foram oligopolizadas, por exemplo, a CGU, AGU, Polícia Federal, a PGR, são instituições civis que foram capturadas por essa visão autoritária, assim como as Forças Armadas, as PMs. Nós temos que fazer uma mudança. Eu acho, inclusive, que a médio prazo o Flávio Dino devia ser favorável a criar o Ministério da Segurança Pública, porque você tem que criar um sistema de segurança pública no Brasil, com as polícias municipais, estaduais e a Polícia Federal, e a Polícia Nacional, uma espécie de guarda nacional, para que não fique usando o Exército para cumprir lei e ordem. Uhum. Então, a minha preocupação na transição, Mauro, é que a transição não mexeu com essa estrutura de segurança, de defesa do Estado, que foi profundamente afetada com o golpe de 2016 e com o governo do Iluminado. E acho importante seu esclarecimento sobre o GSI, porque a gente olha para o GSI, a gente, eu digo, a opinião pública, e vê o general Heleno, que é uma excrescência, né? Um sujeito realmente tinha que estar preso, um fascista de 4 costados. E aí a gente fica imaginando que é só trocar o general Heleno por um general democrata que resolve. Não. Debaixo do general Heleno tem toda uma estrutura de inteligência militar que, na prática, comanda o Palácio do Planalto, né? Claro, porque tem a inteligência, tem a informação, tem o modus operandi, claro, tem as relações horizontais. Quem controla a informação controla o governo, né, Genuíno? Claro, Essa é claro. chave. Quem tem a informação na mão controla o governo. E quem tem a informação na mão, o GSI. Por isso que você tem que ter uma secretaria que tenha inteligência e diariamente ela envia para o presidente da República. Por exemplo, nos Estados Unidos, vamos pegar o exemplo americano que ninguém vai acusar que é de esquerda. O presidente americano recebe as informações de 3 áreas de inteligência: FBI interno, a CIA externo e a Agência Nacional de Inteligência. A partir dessas informações, ele vai orientar a sua decisão. Porque a Presidência da República é uma instituição de Estado e de governo. Ela tem que estar bem municiada para tomar boas decisões. Por isso que foi criada a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que perdeu o protagonismo porque ela foi militarizada. E ao ser militarizada, Mauro, eles colocam na composição do Gabinete de Segurança Institucional os militares, particularmente do Exército, que têm e funcionam aqui para nós bem, que é o Centro de Inteligência do Exército, que nunca foi desarticulado desde a ditadura, o CIEX. Então, a democratização do país não mexeu com essa área de inteligência. Perfeito. Inclusive o Congresso Nacional, e dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. E com o golpe de 2016, isso cresceu. Eu já te falei na semana passada que foi criado no Ministério da Defesa uma CONJU. CONJU é a consultoria jurídica, para avaliar as leis e as regras que se são constitucionais ou não. Quer dizer, você vai aumentando o poder da área de defesa. Quer dizer, o Ministério da Defesa é que avalia se é legal ou não uma proposta de lei.
Quem faz isso é a AGU, Advocacia Geral da União. Quem faz isso é a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto. Não é a defesa que vai avaliar se é constitucional ou não. Amanhã o governo baixa uma lei, eles vão dizer, é inconstitucional, nós não vamos cumprir. Quer dizer, nós estamos alimentando crises em potencial. E eu apelo até de maneira incisiva para que isso seja revisto, no meu modo de entender, tanto em relação à inteligência como em relação à organização do comando militar. Perfeito. Por exemplo, Mauro, esses quartéis, do jeito que eles são organizados, eles só servem para juntar acampamento, porque são visíveis, são alvo, inclusive em locais equivocados. Imagina se você tiver que fazer uma mobilização de tropa no Ibirapuera, na Central do Brasil. Não dá nem para sair por causa do congestionamento. Estão em locais errados. Você não dá visibilidade a quartel. Você já viu a visibilidade dos quartéis do Pentágono? Os quartéis da China, da Rússia, não tem. Você esconde, você camufla. Aqui no Brasil, não. A gente dá visibilidade e ainda bota acampado para ficar mais visível ainda. É uma tragédia anunciada. É uma piada, é uma piada. Para encerrar, está aqui o Sigfredo Freitas. Como colocar as Forças Armadas para cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil? Começa botando o Genuíno de ministro da Defesa, que esse negócio entra em ordem. Uma questão interessante, Genuíno, sobre isso é a autocrítica que o Lula fez numa das entrevistas. Eu editei um livro de entrevistas do Lula um pouco antes dele ser preso, em que ele fazia uma autocrítica muito severa sobre o fato de, nos governos do PT, os governos do PT não terem interferido no currículo para a formação de militares no Brasil. Ele considera que esse é um dos grandes erros que os governos do PT cometeram, porque os militares no Brasil são formados para serem fascistas. Ô, Mauro, essa é uma questão muito sensível. E naquele documento vazado, eles dizem que não ouse mexer nos currículos. O que se fala de currículo? Olha bem, a formação militar é propriamente militar, como ciência da guerra, como ciência da defesa. Aí você tem academias. As áreas humanas, você pode formar os militares dentro das universidades, junto com os estudantes, inclusive no sistema de cota. Não tem, o pacote é para militar. E eles estudam nas universidades. Não tem sentido você dar aula de geografia, de história, de ciências humanas, de filosofia na ICEME. Aí você precisa bem o conhecimento militar propriamente dito. O conhecimento militar nosso, ele está subutilizado, os conteúdos estão fracos. Por que se formaram esses generais com cabeças tão medíocres? Porque a formação foi mediocrizada, foi com a ideia do inimigo interno, guerra cultural contra o politicamente correto, o nível muito baixo, e aí você tem uma decorrência disso na ação política. Eu acho que nós temos que, aí sim, na questão do ensino, discutir, aí é uma elaboração, é um processo de debate, ver como é que é a Escola Superior de Guerra, como é que é as unidades militares. Tem algumas unidades que têm um alto nível de pesquisa, temos que reconhecer isso. Tem professores de alto nível e também tem uns que continuam pregando a guerra interna. É isso que tem que ser revisto. Perfeito. Porque as Forças Armadas, Mauro, elas usam um conceito ideológico. O conceito de pátria virou um conceito ideológico. Defesa da pátria. Tem que ser a defesa da nação, porque a nação é uma comunidade de destinos. A nação é plural, a nação é diversa, a nação é regionalizada, a nação é para defender o futuro do povo e das instituições. Pátria é um conceito, muitas vezes, ideológico, para ter o patrimônio, o monopólio da defesa da pátria, que eles usam muito isso. Por isso que o lema é a família, Deus e pátria. Tinha que ser soberania nacional. A nação brasileira, que é composta de índios, mulatos, negros, jovens, LGBT, mulheres, classe trabalhadora, esquerda, direita, é isso, a nação é isso. As Forças Armadas não podem assumir uma parte e diz, eu vou usar arma, eu vou usar o monopólio da violência para defender essa parte. Aí é a fonte do autoritarismo, do meu modo de entender. José Genuíno, mais que nunca necessário. Se você estiver disponível, vamos ver, semana que vem, terça-feira, logo depois da posse de Lula, uma avaliação do que terá rolado na posse de Lula. Terça-feira, Mauro, eu vou estar fora. Eu vou estar com a minha família num lugar que não pega internet. Na outra terça eu posso. Nessa Fechou. Está combinado de já. Vamos sofrer com a sua ausência aqui, mas aproveita, vai para a praia, vai se divertir.
Um grande abraço, Mauro. E se a gente não se abraço. encontrar antes do dia 31, feliz ano! Que assim Vamos nos seja. abraçar e ter o direito de rir e se abraçar e dar as mãos, né? Tem aqui querendo desejar um feliz ano para você e vai receber feliz ano do Genuíno. Tá aí, Rogério Corrêa. Aí, Genuíno! Grande Ô, abraço, Rogério, tudo Genuíno. bem? Bom Como é te que você ver. está, companheiro? Tudo bem, Genuíno. Bom te ver, viu? Um grande Bom abraço. te ver, rapaz. Um grande abraço para você, tá, Rogério? Gostei da ideia do Mauro Lopes de você para ministro aí da Defesa, viu? Já Não, pensou rapaz, ser ministro da Defesa e o Guimarães, líder de governo, nós estamos feitos. eu estou contribuindo, dando minhas opiniões e na militância de base, tá bom? Valeu, tá? É isso aí. Um abraço, Genuíno. Um abraço. Tchau.